Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Você que pode, abra sua Bíblia. Amém. Eu preciso ler 2 textos nesta noite e a gente vai caminhando. Glória a Deus. E a gente vai caminhando dentro do tempo. Enquanto você se situa aí, Josué capítulo 24 e também Juízes, capítulo de número 2. Eu quero externar a minha gratidão a Deus por esta oportunidade que eu sinto que é singular de estar aqui com os irmãos para prestar este culto de ação de graça ao Senhor. Fazendo isso, eu quero cumprimentar e parabenizar o pastor Eustáquio Lopes pelo seu aniversário. E o nosso desejo, pastor, é que tudo que vá bem, como bem vai a tua alma, que tenha saúde emocional, espiritual, física, ministerial, familiar, e que Deus continue abençoando o Senhor nessa trajetória. Quero também cumprimentar aqui o pastor presidente, o pastor Carlos Matias. Fazendo isso, estou fazendo extensivo a todos os obreiros, a toda a mesa diretora, pelos seus vices, secretários, todos vocês, todos os pastores que estão à minha retaguarda. Que Deus continue abençoando vocês, e o meu pedido é que vocês intercedam por mim, para que Deus coloque palavra no abrir da minha boca. Também nós temos aqui o pastor prefeito Douglas, que é a autoridade constituída para comandar a nossa cidade. Que Deus abençoe, tá, prefeito? Deus continue abençoando essa igreja também. E eu sou meio difícil de fazer esses negócios assim, de fazer esses cumprimentos. Eu quero entrar com vocês na palavra de Deus nesta noite. Você já encontrou aí? Josué, capítulo de número 24, versículo de número 26. Também estou ali com o meu sogro, a minha sogra, a minha esposa, os meus 2 filhos. Que Deus seja louvado pela vida de vocês, tá? Eu pregando aqui, olhando para vocês aí, eu me sinto mais à vontade. Eu preciso ler esses 2 textos com os irmãos. É bem verdade que quando eu recebi o convite, a gente, como pregador, vai orar e vai pedir a Deus para direcionar. E folheando a Bíblia, irmãos, eu até tentei escapar desses versículos, mas eu não consegui. A minha mente está focada aqui, estou cativo desses 2 textos. Josué capítulo 24, versículo de número 26, diz-nos assim: E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra, diga comigo, uma grande pedra, e erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunha contra vós, porque não mintais, para que não mintais ao Senhor. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua idade. Vira a sua Bíblia aí, se for igual a minha, 2 páginas, e vamos ler o capítulo 2 de Juízes. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: No Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que vossos pais tinham jurado. E disse: Nunca invalidarei o meu concerto convosco, e quanto a vós, não farei concerto com os moradores desta terra. Antes derrubarei os teus altares, mas vós não obedeceste à minha voz. Por que fizeste isso? Pelo que também eu disse: Não expelirei diante de vós. Antes estarão nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele
sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuir a terra. Queridos, mesmo sem entender muito esses dois textos que eu li, e eu fiz questão de ler, fazer uma leitura longa, para a gente já compreender no início, eu quero meditar com os irmãos como Deus tem prazer de, através de sinais, confirmar o ministério de quem Ele chama. É bem verdade que o chamado não precisa de sair atrás de sinais, porque a Bíblia diz que o justo vive da fé. É bem verdade que o primeiro crente, porque Paulo disse que, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Nós sabemos que Deus chama Abraão, e a Bíblia disse que creu Abraão em Deus, e isso foi imputado como justiça. Então o chamado normalmente não sai correndo atrás de sinais, mas Jesus disse que os sinais seguirão, não apenas os chamados, mas seguirão os que creem. Isso é pedagogia de Deus, isso é método de Deus trabalhar na Bíblia, confirmar chamado com sinais. Isso é tão verdade que o salmista Davi, no Salmo de número 37, no versículo de número 25, o salmista não é um jovem mais, não é um homem de meia idade como eu, 42 anos, mas ele mesmo disse que ele já era velho, quando ele disse: eu já fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nesta mesma canção, no verso de número 23, ele afirma dizendo que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém pelas suas mãos. É interessante que, porque o salmista Davi disse que os passos de um homem bom, e agora parece que nós temos um problema teológico, porque Jesus, ao ser abordado pelo mancebo de qualidade, Jesus é abordado pelo mancebo, e o mancebo disse: bom mestre. Jesus olha para ele e disse: por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão um, que é Deus. Na verdade, Jesus estava falando que não há homem bom, mas Jesus também não estava tirando a possibilidade de encontrar bondade em homem. O que Jesus estava dizendo para aquele mancebo é: se você está vendo bondade em mim, é porque eu e a fonte da bondade estamos andando juntos com comunhão. Isso é tão verdade que o salmista Davi, no Salmo de número 23, ele começa o salmo afirmando que o Senhor está com ele, quando ele disse: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Todos nós sabemos que o salmista não está falando de coisas, o salmista está falando de uma pessoa. O salmista está falando: olha, o Senhor é o meu pastor e a sua presença não falta na minha vida. No Salmo de número 23, verso 4, o salmista confirma dizendo: ainda que eu atravessasse o vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Ele afirma no verso 1 e afirma no verso 4 que Deus estava com ele. No verso 6 ele disse: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. O salmista está dizendo que os passos de um homem bom, em outras palavras, ele está dizendo assim, pastor Eustáquio: os passos de um homem que tem a presença de Deus é confirmada pelo Senhor. E ainda que venha a cair, ele não vai ficar caído, porque Deus segura ele pelas mãos. Deus confirma os passos de um homem bom.
no Evangelho de Mateus, Jesus dá missão para os discípulos. E Jesus disse assim: olha, ide por todo o mundo, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as palavras que eu vos tenho falado. Aí Jesus ratifica: eis que eu estou convosco todos os dias. É bem verdade que a garantia de Jesus está, não na onipresença dele, mas a garantia de Jesus está todos os dias manifestando, é se a igreja estiver empenhando esse chamado de ir pregar o Evangelho. É interessante que no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, que é o último capítulo, versículo de número 20, a Bíblia diz que eles iam por todas as partes, e o Senhor ia cooperando com eles e confirmando com sinais que eu segui. É método de Deus confirmar com sinais. E eu estou pregando aqui para uma igreja pentecostal que acredita nos sinais como confirmação de um chamado. Nós temos aqui sobre um personagem, eu preciso entrar rápido no texto para nós já concluirmos, chamado Josué. É interessante que em Números capítulo 27, não é Moisés que colocou Josué para dar continuidade, foi Deus que chamou Josué para dar continuidade ao ministério de Moisés. No capítulo 1 do livro, Deus chama e Deus agora constrói Josué para assumir o chamado, porque o ministério é assim. Ministério Deus chama e Deus constrói o obreiro para depois o obreiro exercer a função. Biblicamente é assim. A Bíblia diz que Deus está construindo o ministério de Josué. No versículo 1, Deus impute dentro de Josué algumas características particulares, características de um chamado. No versículo número 1 do capítulo 1, Deus informa Moisés, ou Deus informa Josué que Moisés estava morto. No versículo número 2, Deus informa Josué que era ele que ia entrar com o povo na terra prometida que ele jurou para os seus pais. No verso de número 3, Deus coloca uma característica específica em Josué. E Deus diz assim: olha, todo lugar que você colocar a planta do seu pé, eu vos tenho dado. Essa é a característica específica. É interessante que com Moisés, Deus faz questão de enfatizar a mão de Moisés. Se você ler o capítulo 4 de Êxodo, Moisés está ali relutando, porque ele disse que não sabia falar. Na verdade é o tempo do ministério, o tempo de isolamento lá no deserto, que fez Moisés ficar pesado de língua. Porque Estevão prega no capítulo 7 de Atos e diz que Moisés era instruído em toda a ciência do Egito e era poderoso em palavra. Mas ele vai encontrar um homem que está 40 anos desiludido, talvez nem mais pensando na possibilidade de Deus usar ele, porque Estevão também disse que Moisés tinha dentro dele uma convicção que Deus ia usar ele para libertar o povo. É por isso que ele mata o Egito e enterra na areia. Mas no capítulo 4 está relutando com Deus, e ele pergunta a Deus: Senhor, como é que eles vão acreditar? Como é que eles vão acreditar que o Senhor me apareceu? Aí Deus olha para ele e enfatiza a mão. Presidente do Deus diz assim: o que é que você tem na mão? Você tem uma vara aqui. Lança ela no chão. A Bíblia diz que ele lançou e ela tornou em serpente, e Moisés fugia dela. Se fosse só para o obreiro, nós ia trabalhar isso aí. É interessante que Moisés disse assim: ó, Deus disse para Moisés: o seu ministério vai ser tão diferente que você já vai começar agindo diferente, Moisés. Porque todo mundo que vai pegar uma cobra, ele pega pela cabeça. E Deus disse assim para Moisés: é para você pegar na cauda. E a Bíblia diz que Moisés pegou, ela tornou de novo um pedaço de pau. Mas Moisés está relutando com Deus. Como é que eles vão acreditar? Aí Deus disse: rapaz, eu vou colocar poder nessa mão sua para você libertar o mundo. Se você continuar na sequência das 10 pragas, por exemplo,
Você vai colocar as águas, o mar vai abrir, depois vocês vão pisar. Com Josué, Deus diz diferente. Os sacerdotes vão molhar o pé e depois que eu vou abrir o Jordão. Essa é a característica do ministério. Existem portas que Deus vai abrir para a gente, e eu falo isso com muita convicção. Deus vai abrir primeiro e depois você vai colocar o pé. Aleluia. Tem portas que Deus primeiro manda você colocar o pé para depois ele abrir. Deus enfatiza o pé de Josué. E a Bíblia disse que o lugar de Josué, mais o exército, mais o povo, colocava o pé, Deus dava o território. A Bíblia disse que Josué conseguiu remover 32 reis. Mas no capítulo de número 13, Deus apresenta para Josué e mostra para ele dois problemas. Primeiro, você está velho. Irmão, se eu chamar alguém de velho, acaba até processo talvez. Mas se Deus falou que está velho, tá. Segundo problema, Josué, existe muitíssima terra para você possuir. Observe que está no superlativo, porque existia muita terra. Só que Josué tinha um negócio dentro dele. Quando Deus chamou ele no capítulo 1, se Deus falar uma vez, já é o bastante. Deus repete por 3 vezes: esforça-te e tenha bom ânimo. Depois Deus repete de novo: esforça-te e tenha bom ânimo. Quando Josué quer a realidade, Deus disse: não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo. Eu estarei com você. Quando Josué chega no capítulo 24, e a gente parte já para encerrar, por causa do tempo. O Josué que tinha 2 problemas no capítulo 13. Primeiro, velhice. Segundo, muita terra para conquistar. No capítulo 24, ele está com 3 problemas. A velhice está lá, e ele mesmo fala que está velho. Terras para conquistar e o povo desviado. E aí? Só que o povo não estava desviado assim, olha, nós não queremos Deus. Não. Eles estavam prestando culto e com Deus debaixo do braço. Eles iam para o culto da Páscoa e levavam um Deusinho debaixo do braço para adorar. Culto místico. Alguém pergunta assim: culto de aniversário do pastor não é para esse aniversário? Você acredita que eu também pensei isso? Só que eu estou que nem Moisés, quem manda na boca do mundo é Deus. No capítulo 23, se você ler, não vai dar tempo, Josué aprendeu a agir por antecipação. Porque o fato de Deus colocar no ministério dele, no lugar que você colocar fora do céu, isso é uma característica de agir por antecipação. No capítulo 23, ele reúne os líderes e diz assim: olha, vocês continuam servindo a Deus do mesmo jeito que vocês começaram lá no início, porque pode acontecer da ira de Deus acender. Josué está preocupado com a ira de Deus acender. Josué não é um líder que ficava no culto, que queria mal do povo, ele está querendo defender o povo. Porque a ira de Deus quando acende, irmãos, a ira de Deus quando acende, ou Deus cria um método para placar a ira, ou então ele fulmina. Você lembra de Jó? Jó é acusado pelos amigos, acusado. Lá no finalzinho, Deus chama ele e faz e diz assim: olha, a minha ira acendeu contra você. Você vai pegar carneirinho e vai levar até Jó para ele sacrificar, porque deveras a ele aceitarei. Deus criou um método para não fulminar, ele faz mudar os orçamentos. Então Josué está preocupado com a ira, então ele age por antecipação. Mas no capítulo 24, o povo está desviado. Indo para o culto, mas desviado. Eu estou falando de Deus confirmar o ministério que ele ama. Josué começa pregando no versículo número 1. O
ação do Espírito. E Josué começa a pregar uma mensagem desde a época que Abraão estava lá com seu pai Terá. E ele disse: olha, nosso Deus chamou Abraão, ainda estando na casa do seu pai Terá. Depois ele chamou Isaac, Jacó. Permitiu que o povo descesse para o Egito, mas ele foi lá e arrancou com mão forte. E eu gosto disso. Porque não foi Moisés que tirou o povo, foi Deus na vida de Moisés. Aleluia! Glória a Deus! Não é Deus que impacta, não é nós que impactamos o coração dos ouvintes. É Deus que impacta pela sua palavra que sai da nossa boca. Josué termina a mensagem com graça. Eu acho interessante que Josué, ele entendia um pouquinho de graça. No versículo número 13 do capítulo 24, ele termina a sua mensagem com graça. E diz assim, olha: eu vos dei a terra em que não trabalhaste, cidade que não edificaste, ou não habitaste, e habitaste nela. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Deus está dizendo: vocês estão aqui por causa da graça. Vocês não tiveram esforço além da sua capacidade para estar aqui, não. Foi eu que coloquei vocês aqui. Mas o que Josué precisava de fazer aqui, só a pregação não dá. Só o estudo bíblico não dá. Só a escola dominical não dá. Quando chega no verso 14, Josué muda o culto de ensino para uma reunião de tomada de decisão. Versículo número 14. Agora! Veja que isso parece que é uma reunião. Ele vem pregando, tomando decisão. Porque Josué tinha uma visão espiritual. Ele sabia que ele precisava agir por uma situação ali. Aí ele chama o povo para uma tomada de decisão. Só que eu acho lindo que Josué chama o povo para tomar uma decisão. Escolher a quem se vai. Se nos parece mal servir a Deus, se não, servir ao Senhor. Só que ele entende que ele também errou em algum ponto. Aí ele diz assim: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não falou que continuaria servindo. Ele falou assim: eu também preciso tomar uma decisão. Porque se você for ler o capítulo 9, você vai ver que Josué, por não consultar o Senhor, fez uma aliança com o povo que eles deveriam instruir. E eu poderia ter tempo aqui se eu tivesse pregado. Então Josué disse: olha, eu também preciso renovar uma aliança. Aleluia! Gostei desse aleluia. Glória! 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 Porque eu não prego por agitação, eu prego por compreensão. Porque eu aprendi que a agitação não resolve o problema de todo mundo. Você lembra do paralítico do tanque de Bethesda? Ele estava esperando o movimento. Ele estava esperando a agitação. Aí Jesus chegou na porta do tanque e disse: não, rapaz, o seu problema, a agitação não resolve não. O seu problema só resolve com uma palavra de compreensão. Você sabe o que quer levantar? Não tem muito mistério, não. Levanta, toma a tua cama e vai. E a Bíblia diz que imediatamente o homem levantou, tomou a sua cama e foi. Então tenha paciência comigo. Você começou a escola bíblica dominical. Josué reluta com o povo. É interessante que Josué faz a proposta. Pode ler o capítulo 24. E o povo disse: não, Josué, não vamos servir. Josué olha e diz assim, olha, verso número 19: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus é santo, é Deus zeloso, que não perdoará a transgressão nem os vossos pecados. Não, mas que líder, viu? Em outras palavras, Josué está dizendo: Deus perdoa, mas é quem arrepende. Porque o perdão de Deus tem 3 passozinhos. Não existe pecado que Deus não perdoe.
mas precisa arrepender, confessar e deixar. É isso que Josué está falando. O povo continua relutando, mas Josué disse: não, gente, vocês não estão entendendo. Vocês têm que lançar fora esses deuses aí. É interessante que Josué termina a pregação, termina a reunião, e ele, como líder espiritual, ele percebe que não surgiu do povo. Porque o líder espiritual sabe aquele estudo que você dá sobre um assunto? Você ensina, espera assim, na próxima semana vai ter resultado. Vai ser logo, você deu. Você prega, quando você olha assim, não. Aí o pastor vai e faz uma reunião. Né, pastor? Deu uns pepinos, foi? Com meio processo aí. Aí faz aquela reunião e acha assim, agora, na segunda-feira, o povo vai estar na oração, terça-feira, tudo bem, quinta-feira, no culto. Aí, o pastor chega lá, começa a dividir o culto e olhar assim. Não, mas só 15 crentes na igreja, tem 400 mesmo. Aí Josué vai fazer o ato profético. Josué vai erigir uma pedra. É o texto da Bíblia. Ele vai erguer uma pedra. E a Bíblia diz: eu fiz questão de repetir com vocês uma grande. Vou ficar quietinho, uma grande pedra. E ele disse assim: olha, essa pedra vai ser testemunho. Irmão, será que Josué não nem ouviu a reunião dele? Pastor Carlos, dessa vez, disse: tem hora que você caça assim. Caça assim. Eu vou ter que fazer sozinho. Eu vou ter que orar nas madrugadas, pedir a Deus para tomar uma decisão sozinho. Porque olha assim. Mas Deus falou com ele: eu estou com você. Esse problema é ser chamado. Se não for chamado, é atrair uma carga que não aguenta suportar. Eu prefiro ficar com a vida. Eu falei para o pastor Amarildo: me deixa quietinho, vai que eu estou quietinho. Porque a gente pode falar assim: olha, está escrito na Bíblia, quem deseja o episcopado, excelente coisa deseja. Não é coisa não, é obra. Quando Deus fala isso pela palavra dele, ele está dizendo: olha, eu estou te tocando é no trabalho, não é no carro. Josué levanta uma pedra. Levanta uma pedra, elege uma pedra e diz que olha, essa pedra, ela dá um fim com essas palavras. Parece que Josué aqui é muito covarde, porque ele fala que a pedra vai ser testemunha contra o povo que ele está liderando. Você já imaginou você chamar uma pedra para ser testemunha contra um povo que há muito tempo você está liderando e conquistando, ferrar com ele? Mas tem hora que o líder tem que fazer um negócio doido. Você lembra de Elias? No capítulo de número 18, de 1 Reis, ele chega no Monte Carmelo e pergunta assim: vocês estão cocheando em dois pensamentos? Se Deus é Deus, segue ele. Se é Baal, segue. Não pode ficar cocheando. A Bíblia diz que o povo ficou calado. Portal dos Sinos.